Há uma diferença profunda entre ter muito e ser abundante. São dois mundos que às vezes se tocam, mas raramente se encontram. O primeiro nasce da necessidade de provar algo ao mundo. O segundo, da serenidade de estar em paz com o que se é. A sociedade moderna chama de riqueza o que pode ser contado, exibido, acumulado. Mas Deus, com sua sabedoria silenciosa, chama de prosperidade o que pode ser compartilhado, multiplicado e transformado em serviço. É sobre essa diferença que repousa toda a nossa confusão interior. Queremos o ouro, mas o que a alma anseia é propósito. Provérbios nos ensina: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Essas palavras não falam de ganhos materiais, mas de uma riqueza que não pesa, não divide, não causa medo de perder. Há uma prosperidade que inquieta, que nos faz desconfiar de tudo e de todos. E há outra, mais silenciosa, que nos faz dormir em paz, mesmo quando o mundo parece em guerra. Essa segunda forma é a que se aproxima de Deus, porque é um estado de coerência entre fé, razão e ação. Quando o que cremos, o que pensamos e o que fazemos caminham juntos, o coração encontra descanso. Muitos acreditam que prosperar é acumular. Mas prosperar, na verdade, é participar do fluxo criativo de Deus. É se tornar instrumento da expansão da vida. Tudo o que Deus cria, Ele cria para se expandir. A luz se expande, a semente se expande, o amor se expande. Por isso, a verdadeira prosperidade não é o que se guarda, é o que flui através de nós. E quando bloqueamos esse fluxo, por medo, por controle ou por orgulho, começamos a murchar por dentro, mesmo rodeados de coisas. Sêneca disse: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. A frase é simples, mas contém toda a sabedoria do universo. Prosperar é navegar com direção espiritual. É compreender que o vento da vida não sopra para nos agradar, mas para nos mover. E aquele que conhece seu propósito, aquele que confia na rota que Deus desenhou, usa até a tempestade como impulso. Prosperar não é nunca errar o caminho, é não se perder de si mesmo enquanto caminha. Mas há uma pergunta que precisamos permitir ecoar dentro de nós antes que qualquer resposta chegue. Será que buscamos prosperidade para servir a Deus ou para substituir o vazio que só Ele pode preencher? É uma pergunta difícil, porque em silêncio ela nos confronta. Muitas vezes oramos por prosperidade, mas o que pedimos não é bênção, é anestesia. Queremos aliviar a dor da falta, o medo do fracasso, a angústia da comparação. E Deus, com sua paciência infinita, não nos nega o consolo, mas nos convida a um tipo de abundância que cura de dentro para fora. Prosperar diante de Deus é aceitar que tudo o que nos acontece, acontece para o nosso crescimento. Que nada é em vão, que até a escassez pode ensinar a confiança, e até a perda pode revelar o valor da presença. É entender que riqueza sem propósito é peso, mas simplicidade com sentido é bênção. É olhar para a vida e dizer: Senhor, que o que eu receba me transforme, não me distancie de Ti. Talvez você tenha sentido que está perdendo o controle ultimamente. Talvez as suas orações pareçam sem resposta e o seu esforço pareça em vão. Mas o que se chama de demora pode ser, na verdade, o amadurecimento do propósito. Prosperar não é correr. Prosperar é florescer no tempo certo. Deus não tem pressa, e a pressa é o que mais empobrece a alma. Quando você entender que prosperidade não é sobre velocidade, mas sobre alinhamento, tudo começa a mudar. Prosperar é caminhar em paz, mesmo sem saber o destino. É continuar plantando, mesmo que a colheita ainda não se veja. É confiar que há um sentido em tudo o que ainda parece confuso. Prosperar é manter a fé quando o céu parece fechado, porque é nesse instante que o solo da alma se torna fértil para o milagre. E assim, aos poucos, a verdadeira prosperidade se revela. Ela não é o brilho de fora, é a clareza de dentro. Não é a conta bancária cheia, é o coração leve. Não é o reconhecimento dos outros, é a comunhão com Deus. Prosperar é quando a sua vida começa a ter o mesmo ritmo do amor divino, calmo, constante
silencioso e fecundo. Ao longo desta jornada, eu o convido a caminhar comigo, a ouvir o que talvez já esteja sendo sussurrado dentro de você há muito tempo. A prosperidade que nos aproxima de Deus não é aquela que enche as mãos, é a que pacifica o espírito. Porque o verdadeiro milagre da abundância não é possuir mais, é precisar menos. E assim começamos, silenciando o mundo lá fora e abrindo espaço para o que nasce aqui dentro. Vivemos em um tempo em que a ideia de prosperidade foi sequestrada pelo barulho das vitrines. A sociedade aprendeu a confundir abundância com acúmulo e sucesso com aparência. Fomos educados a medir o valor de uma vida pelos números que aparecem em uma tela e não pela serenidade que repousa em um coração em paz. Esse é o mal-entendido que nos mantém cansados, inseguros e constantemente insatisfeitos, a crença de que prosperar é possuir. Mas a Bíblia nos fala de outro tipo de prosperidade. Em Salmos está escrito: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Essa imagem é poderosa. A árvore não compete com as outras, não corre atrás de nada. Ela apenas se enraiza, e porque está ligada à fonte, ela floresce naturalmente. Esse é o retrato da prosperidade divina, o fluir que vem da conexão com o essencial, e não da busca incessante pelo mais. A mente moderna, entretanto, foi treinada para desconfiar da quietude. Ela acredita que o valor está no movimento constante, na conquista, na superação, no reconhecimento. Mas quanto mais o ser humano tenta provar que é suficiente, mais distante ele se sente da própria suficiência. Essa corrida invisível produz ansiedade, inveja e uma sensação de vazio que nenhum resultado é capaz de preencher. Psicologicamente, o desejo de ter mais nasce do medo da escassez, e esse medo não é material, é emocional. É o medo de não ser amado, de não ser visto, de não ser suficiente. Por isso, mesmo quando a pessoa conquista o que queria, o vazio continua. O brilho de fora nunca substitui o silêncio de dentro. É por isso que tanta gente parece viver em abundância, mas respira em carência. A verdadeira prosperidade é o oposto disso. Ela é fruto de maturidade espiritual. Ela nasce quando o ser humano compreende que o essencial não se compra, se cultiva. Prosperar diante de Deus é aprender a depender menos das circunstâncias e mais da essência. É permitir que o coração seja a raiz que busca a fonte, e não a folha que depende do vento. Quando a Bíblia fala de prosperar, ela fala de frutificar. Fruto é aquilo que alimenta. Prosperidade, portanto, é gerar algo que nutre o mundo. É produzir significado. Uma vida próspera é uma vida que inspira, que edifica, que serve. O problema é que confundimos frutificar com exibir. Mostramos os frutos antes mesmo de amadurecê-los, e por isso eles apodrecem nas mãos. Talvez você já tenha sentido isso, a pressão de estar sempre crescendo, sempre fazendo, sempre mostrando algo. Mas prosperar não é provar eficiência, é permanecer fiel. Uma árvore não dá frutos o ano inteiro, mas permanece viva o tempo todo. Assim também é a alma que confia no ritmo de Deus. Ela não produz o tempo todo, mas jamais deixa de florescer. Quando olhamos ao redor, percebemos que vivemos em uma cultura que admira a pressa e desconfia da paciência. Mas tudo o que é verdadeiro exige tempo. A prosperidade espiritual não nasce de um dia para o outro. Ela é construída no silêncio das escolhas diárias. A cada vez que você decide manter a calma quando poderia reagir, está enriquecendo sua alma. A cada vez que escolhe agradecer em vez de reclamar, está ampliando seu território interior. Sêneca dizia que a pobreza não está na falta de bens, mas na falta de propósito. O que realmente empobrece um ser humano é viver sem sentido. E sentido não é o que se encontra nas metas, mas o que se descobre na presença. É o momento em que o coração e o propósito se reconhecem e dizem: eu sei por que estou aqui. Nesse instante, o que antes era esforço se torna fluxo. O mal-entendido moderno sobre prosperar se dissolve quando compreendemos que a abundância de Deus não é uma recompensa, é um reflexo. Quando a alma está em paz, tudo o mais começa a se alinhar.
Prosperidade é harmonia, e onde há harmonia, o medo não tem morada. No fim das contas, prosperar é se lembrar de que tudo o que é verdadeiro em você já é suficiente. Você não precisa provar o seu valor, apenas expressá-lo. A alma abundante não corre atrás da luz, ela se torna luz. E quando isso acontece, tudo ao redor começa naturalmente a florescer. Há um conflito silencioso dentro de quase todos nós. A alma deseja repouso, quer servir, quer sentir-se em paz, mas o ego, inquieto e impaciente, busca reconhecimento, domínio e controle. Esse embate interno é o bloqueio invisível que mais impede o fluir da prosperidade. Quando o ego está no comando, o coração se fecha. Tudo passa a girar em torno de provar, conquistar, vencer. E nada disso sacia o que realmente buscamos. Porque aquilo que o ego chama de vitória, a alma reconhece como distração. Vivemos em uma era que exalta o brilho e despreza o silêncio. A mente dopaminérgica, estimulada por recompensas rápidas, se acostumou a confundir sucesso com aprovação. Queremos ser vistos, lembrados, admirados, e, sem perceber, tornamo-nos reféns do olhar alheio. Essa busca pela validação é como beber água salgada. Quanto mais se bebe, mais sede se sente. Prosperar nesse estado se torna impossível, porque a alma se encontra aprisionada em uma corrida sem destino. Jesus perguntou: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma das frases mais profundas já ditas, porque ela revela que a verdadeira perda não está nas coisas que o tempo leva, mas no que o medo nos faz abandonar. O mundo nos convence de que o poder está em dominar, mas, diante de Deus, o poder verdadeiro é o de se render. A prosperidade não nasce do controle, mas da entrega. E essa entrega não é passividade, é confiança no fluxo divino. Quando o ego se ajoelha diante da consciência, a alma finalmente respira. É nesse momento que a prosperidade começa a se manifestar, porque tudo o que estava bloqueado pelo medo e pela vaidade volta a fluir com naturalidade. A paz não é ausência de movimento, é harmonia entre propósito e ação. Prosperar não é lutar para ser o maior, é compreender que o verdadeiro crescimento é o amadurecimento interior, aquele que ninguém vê, mas transforma tudo. A mente guiada pelo ego acredita que precisa acumular para ser livre. Já a alma guiada pela fé entende que a liberdade começa quando deixamos de nos definir pelo que possuímos. A prosperidade não está em ter mais, mas em precisar menos. E esse estado de desprendimento é o que nos devolve a presença. Quanto mais se busca o poder de fora, mais se enfraquece o poder de dentro. E quando o ser humano se desconecta da própria essência, perde a bússola que o orienta. A alma quer paz, o ego quer poder. A alma quer servir, o ego quer ser servido. E enquanto não escolhemos qual dessas vozes será a nossa guia, vivemos divididos, ora abençoados, ora vazios. Prosperar, portanto, é fazer essa escolha, é deixar que a alma lidere, porque quando ela conduz, o ego se torna instrumento e não obstáculo. E nesse instante, tudo o que parecia difícil começa a fluir com naturalidade. O trabalho se torna serviço, o esforço se torna expressão, e a vida volta a ter sentido. Prosperidade, então, deixa de ser uma meta e se transforma em consequência. Há um equívoco sutil, mas profundo, que muitos de nós carregamos dentro do coração. Acreditamos que prosperar é ser recompensado por Deus, como se a vida espiritual fosse uma espécie de sistema de méritos. Oramos, trabalhamos, lutamos e esperamos que o resultado material seja a prova da aprovação divina. Mas prosperidade não é prêmio. Prosperidade é consequência de alinhamento. É o reflexo natural de uma alma que vive em coerência com a verdade. Esse erro nasce do condicionamento humano de ver o amor de Deus como algo que se conquista. Fomos ensinados a acreditar que, se formos bons o suficiente, Ele nos recompensará com sucesso, saúde e abundância. Mas essa crença cria ansiedade e culpa, porque transforma a fé em negociação. Deus não negocia, Ele flui. A prosperidade é um estado de comunhão,
e não um contrato de troca. Quanto mais entendemos isso, mais nos libertamos da ideia de merecimento e nos aproximamos da ideia de confiança. Jó foi próspero mesmo em meio à perda. Ele perdeu tudo o que possuía, mas não perdeu sua integridade. E é justamente aí que a verdadeira prosperidade se revela, na fidelidade àquilo que permanece quando tudo o resto desaparece. Prosperar é continuar acreditando quando não há sinais visíveis de melhora. É permanecer de pé quando o chão se desfaz. É saber que Deus não nos recompensa pelo que fazemos, mas nos molda através do que suportamos. Há uma força silenciosa que nasce no coração de quem entende que prosperar não é evitar o deserto, mas atravessá-lo com fé. A alma madura sabe que o deserto não é punição, é o laboratório da confiança. É ali que aprendemos a distinguir o essencial do supérfluo, o duradouro do passageiro. Quando a dor é vista à luz da consciência, ela deixa de ser castigo e se transforma em iniciação. É nesse processo que a prosperidade interior começa a florescer. A bênção não é o resultado. A bênção é o aprendizado. Aquele que enxerga Deus apenas na vitória ainda não o conheceu, porque ele também está na espera, no silêncio, na demora que purifica o desejo. A prosperidade divina não é uma linha reta de conquistas, é uma espiral de amadurecimento. Cada volta que parece repetição é, na verdade, um passo mais alto rumo à compreensão. Confundir bênção com recompensa é permanecer preso à lógica humana. Entender que prosperidade é alinhamento é entrar na lógica divina. Quando o coração se rende a esse entendimento, algo muda profundamente. Paramos de buscar resultados e começamos a buscar coerência. E quando há coerência, a abundância se torna inevitável, porque o universo inteiro responde à harmonia da alma que confia. Nesse ponto, prosperar não é mais uma meta, é simplesmente o modo natural de existir. Há uma sabedoria escondida nas páginas da Escritura que poucos percebem com os olhos do Espírito. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, narrado nos Evangelhos, não é apenas uma história sobre provisão material. É uma metáfora profunda sobre o movimento da prosperidade divina. Jesus não multiplicou o que estava guardado, ele multiplicou o que foi entregue. Isso revela que a prosperidade não nasce da reserva, mas da partilha. A abundância não é o que se acumula, é o que se deixa fluir. A mente humana tende a acreditar que reter é garantir. Guardamos o dinheiro, as ideias, o afeto, com medo de faltar. Mas na linguagem do Espírito, tudo o que não circula apodrece. Deus não criou nada para permanecer estagnado. A água só é pura porque se move. O sangue só dá vida porque circula. E a prosperidade só se manifesta quando se transforma em movimento de amor. Quando damos o que temos, tempo, atenção, sabedoria, compaixão, Deus amplia o que somos. A multiplicação divina não segue a lógica da contabilidade, mas a da confiança. Aquele que confia em Deus dá, e ao dar, descobre que não empobrece, se expande. A generosidade é um ato de fé que rompe o medo da escassez. Quando você partilha, declara ao universo que acredita na abundância da fonte. E essa fé é respondida com retorno, não como pagamento, mas como consequência natural. Porque o fluxo da vida sempre devolve aquilo que o amor libera. A ciência moderna confirma esse mistério. Estudos da neurociência mostram que doar ativa áreas cerebrais ligadas ao prazer duradouro. Servir, ajudar, compartilhar acalmam o sistema nervoso e ampliam o bem-estar. Isso significa que a generosidade é uma lei biológica e espiritual. O corpo humano foi desenhado para prosperar quando age com amor. Quando damos, criamos harmonia entre o cérebro, o coração e o espírito. E essa harmonia é a base de toda prosperidade verdadeira. Mas é importante compreender que dar não é se sacrificar. Dar é se expandir. O sacrifício que esgota não vem de Deus, vem do orgulho disfarçado de virtude. Deus não nos pede para nos esvaziarmos até a dor. Ele nos convida a transbordar até a plenitude. A diferença está na intenção. Quando damos para provar algo,
nos esgotamos. Quando damos por amor, nos multiplicamos. A alma que serve em silêncio se torna um canal de prosperidade constante, porque aprendeu a fluir sem medo. O milagre da multiplicação dos pães nos recorda que o pouco nas mãos de Deus se torna infinito. Quando entregamos o que temos, Ele amplia o que somos. E é nesse gesto simples, invisível e sagrado que a prosperidade se manifesta em sua forma mais pura. Porque diante do divino, não é o tamanho da oferta que importa, mas a disposição do coração. Prosperar é entender que tudo o que damos, na verdade, volta transformado em algo maior. Paz, propósito e plenitude. Jesus contou uma parábola que carrega, em poucas palavras, o mapa completo da prosperidade. O semeador saiu a semear. Nada mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Cada um de nós é esse semeador, e cada pensamento, cada atitude, cada emoção é uma semente que lançamos no solo da nossa mente. O resultado da vida, portanto, não é acaso, é colheita. Prosperar é compreender que tudo o que brota fora é reflexo do que foi plantado dentro. A parábola nos fala sobre os diferentes tipos de solo, e esses solos representam os estados da consciência humana. Há o solo endurecido, onde as sementes não penetram. Há o terreno pedregoso, onde as ideias germinam, mas não criam raízes. Há o campo sufocado pelos espinhos das preocupações, e há o solo fértil, que recebe, guarda e frutifica. É nesse último que a prosperidade floresce. A pergunta, portanto, não é o que você deseja, mas em que tipo de solo seu desejo repousa. A mente é o primeiro campo de trabalho de Deus em nós. Ela precisa ser cultivada com atenção, paciência e discernimento. Se a mente está cheia de medo, ansiedade e comparação, o solo está infértil. Nenhuma semente prospera onde há tormenta. Quem semeia em ansiedade colhe pressa. Quem semeia em fé colhe serenidade. A diferença entre o homem que vive em escassez e o que vive em abundância não é o tamanho da colheita, mas a qualidade do pensamento que plantaram ao amanhecer. A neurociência confirma essa verdade antiga. O cérebro se transforma conforme o foco da nossa atenção. Cada pensamento repetido reforça conexões neurais, moldando nossa percepção do mundo. Isso significa que a mente é literalmente um terreno que se altera com o que cultivamos. Se alimentamos o medo, fortalecemos o circuito da escassez. Se cultivamos a gratidão, fortalecemos o circuito da abundância. Prosperidade não é sorte, é neuroplasticidade aliada à fé. Mas cultivar a mente exige silêncio. O semeador não planta em meio ao barulho, porque o barulho destrói a delicadeza do gesto. Da mesma forma, prosperar exige momentos de introspecção, onde o espírito pode ouvir o sussurro da sabedoria. Quando aprendemos a aquietar o pensamento, o coração se torna fértil novamente. É nesse espaço interior livre de ruído que as ideias divinas encontram raiz e florescem em forma de clareza, direção e propósito. A parábola do semeador é, na verdade, uma revelação sobre a criação. Deus continua plantando sementes em nós todos os dias, ideias, oportunidades, intuições. Mas Ele não força o crescimento. O crescimento depende do cuidado que damos ao terreno. A mente é o jardim do espírito. Prosperar é vigiar esse jardim com amor, paciência e fé. Porque quem cultiva consciência, inevitavelmente colhe prosperidade. Existe uma crença sutil, mas muito presente nas práticas espirituais modernas, que confunde oração com transação. Muitos acreditam que orar é o mesmo que negociar com Deus. Quanto mais eu oro, mais Ele me dá. Essa ideia transforma a espiritualidade em comércio e o amor divino em moeda de troca. Mas a oração verdadeira não é um pedido de troca, é um alinhamento de propósito. Quando a alma se volta para o Criador com sinceridade, não para pedir, mas para compreender, algo muda profundamente. A oração deixa de ser súplica e se torna comunhão. O erro está em acreditar que Deus mede nossa devoção pela quantidade de palavras ou pelo tamanho dos resultados. Ele não está interessado em discursos longos, mas em corações despertos.
Quando oramos apenas para ter mais, esquecemos de nos tornar mais. E quando a oração perde o sentido de transformação, ela se esvazia. Prosperar diante de Deus é compreender que a prece não serve para convencer o divino, mas para clarear o humano. Deus não muda porque oramos, nós é que mudamos ao orar. A prosperidade espiritual é o fruto natural dessa mudança interior. Não é a resposta automática a um pedido insistente, mas o reflexo da sintonia entre a alma e o propósito. Oração que gera prosperidade não é a que exige, é a que agradece. Não é a que tenta controlar o futuro, é a que aceita o presente com fé. Quando oramos pedindo apenas resultados, nos tornamos ansiosos. Mas quando oramos buscando sabedoria, nos tornamos livres. E essa liberdade é o maior sinal de prosperidade. Há um momento em que a oração verdadeira deixa de ser uma lista e se transforma em silêncio. É nesse silêncio que o espírito entende o que a mente não alcança. As palavras cessam, mas a comunhão continua. Aquele que ora em profundidade sabe que Deus não precisa ser lembrado do que queremos, ele já sabe. O que ele espera é que nos lembremos de quem somos. Esse reconhecimento devolve ao coração a paz que nenhuma conquista é capaz de oferecer. A teologia da barganha nos mantém prisioneiros do medo. Medo de não ser ouvido, medo de não ser digno, medo de ficar sem resposta. Mas o amor divino não opera por mérito, ele flui por afinidade. Quando nossa vibração se alinha à gratidão, a vida responde com abundância. Prosperar não é convencer Deus a nos dar algo, é permitir que sua vontade se manifeste através de nós. A prosperidade não é uma dádiva para quem pede mais, é um reflexo em quem confia plenamente. Orar, portanto, não é uma técnica de conquista, mas um gesto de entrega. É o instante em que reconhecemos que tudo o que precisamos já está sendo providenciado, ainda que não o vejamos. É o momento em que o coração diz: Senhor, faz em mim o que for necessário para que eu aprenda a te compreender. Essa é a oração que transforma, que purifica, que prospera. Porque o verdadeiro milagre não é quando Deus nos dá o que pedimos, mas quando Ele nos faz perceber que já temos tudo o que precisamos. Existe um paradoxo que aprisiona muitas pessoas e impede o verdadeiro fluir da prosperidade: o medo de perder. Quanto mais alguém teme perder o que tem, mais se fecha para receber o novo. É um mecanismo invisível, mas extremamente poderoso. A mente, quando dominada pela insegurança, entra em um estado de defesa constante. E onde há defesa, não há expansão. Prosperidade e medo são energias incompatíveis, porque uma é fluxo e a outra é retenção. A alma que teme perder vive em contenção, e o universo não pode multiplicar o que não se move. O apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essas palavras revelam um segredo antigo. A paz interior é o solo da verdadeira abundância. A prosperidade não começa quando conquistamos algo, mas quando aprendemos a não depender daquilo que conquistamos. Esse estado de contentamento é a chave para o fluir. Quando o coração deixa de lutar contra o que falta e começa a confiar no que é, a energia da vida se reorganiza. A confiança abre espaço, e o espaço é o lugar onde o milagre acontece. A escassez, no entanto, é muito mais do que falta de recursos. É um estado mental, um modo de ver o mundo. A pessoa que vive em escassez sempre acredita que precisa de mais para, enfim, começar a viver. Espera o emprego certo, o relacionamento certo, a oportunidade certa. Mas a prosperidade não floresce na espera, floresce na presença. O que bloqueia o fluir não é a falta, é o medo da falta. E o medo, quando alimentado, cria exatamente aquilo que teme: mais carência, mais controle, mais ansiedade. A neurociência explica o que a Bíblia já ensinava há séculos. Quando o medo domina, o cérebro ativa o modo de sobrevivência. Nesse estado, o corpo gasta energia apenas para se proteger. A criatividade se fecha, a visão se estreita, o coração se contrai. Prosperar requer o oposto: expansão.
Fé e medo são caminhos mentais diferentes que conduzem a destinos opostos. O medo busca sobreviver, a fé busca viver plenamente. E viver plenamente é confiar no processo, mesmo sem entender o resultado. Muitas vezes, é o medo de perder o que temos que nos impede de receber o que Deus quer nos dar. O controle é a forma mais disfarçada de desconfiança. Por isso, o primeiro passo para o fluir é a entrega. Não uma entrega cega, mas consciente. Senhor, que o que for meu permaneça e o que não for se vá. Essa rendição abre espaço para o movimento divino e onde há espaço, há criação. A prosperidade começa quando o coração aceita a impermanência como parte da ordem natural da vida. A escassez é o estado do coração que ainda acredita estar sozinho. A abundância é o estado de quem confia que está amparado. Quando compreendemos isso, deixamos de pedir segurança e começamos a expressar confiança. Prosperar é viver sem o medo de perder, porque já se reconheceu que tudo o que é essencial não pode ser tirado. O amor, a fé e a paz não estão nas coisas, estão em quem as vive. E quando a alma descansa nessa certeza, o fluxo da prosperidade se restabelece naturalmente, silencioso, constante e infinito. A fé é a semente, a disciplina é o solo. Sem o equilíbrio entre as duas, a prosperidade se perde entre a esperança e a dispersão. Há quem acredite com fervor, mas não age com constância. E há quem haja incansavelmente, mas sem direção espiritual. A fé sem disciplina é emoção passageira. A disciplina sem fé é rigidez vazia. Mas quando ambas se unem, formam a ponte sólida por onde a verdadeira prosperidade caminha. A fé inspira e a disciplina concretiza. Uma mostra o caminho, a outra o percorre. Sêneca escreveu: aquele que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. A disciplina é a arte de não sofrer antes do tempo. Ela ensina a mente a confiar no processo, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. O ser humano indisciplinado quer o fruto antes de cultivar a raiz. Já o disciplinado planta, rega, espera, observa e confia. Ele compreende que prosperar é mais sobre ritmo do que sobre pressa. O tempo é um aliado da alma paciente, mas um inimigo da mente ansiosa. A disciplina espiritual não é rigidez, é fidelidade a si mesmo. É a coragem de continuar mesmo quando o entusiasmo se foi. É o compromisso silencioso de permanecer fiel ao propósito, mesmo quando as emoções oscilam. No mundo moderno, tudo nos empurra para a gratificação imediata. Mas Deus trabalha em processos lentos. O ouro precisa do fogo, a flor precisa do inverno, e o espírito precisa do tempo para amadurecer. Prosperar é aceitar o ritmo da criação sem forçar o destino. Há uma paz que nasce da constância. Quando o ser humano descobre que não precisa correr, que pode apenas seguir firme, tudo se reorganiza. A disciplina nos liberta da tirania do humor e das circunstâncias. Ela é o que transforma boas intenções em realidade. Quem é disciplinado em pensamento e em ação, abre um campo energético estável. E é nessa estabilidade que o divino opera. Prosperidade não vem do esforço desordenado, mas do compromisso silencioso com o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. A fé alimenta a visão, a disciplina alimenta a construção. E quando ambas trabalham juntas, o impossível começa a se tornar natural. É assim que os milagres acontecem, pela repetição consciente de gestos simples, guiados por fé. Ler uma palavra sagrada todos os dias, agradecer antes de dormir, manter a serenidade em meio ao caos. Pequenos atos mais profundos. Eles constroem o alicerce invisível de toda a prosperidade duradoura. No fim, a disciplina é amor em forma de ordem. É a demonstração prática da fé, porque acreditar é fácil quando tudo dá certo, mas permanecer coerente quando nada se move é um ato de grandeza espiritual. A prosperidade duradoura não nasce do impulso, mas da consistência. E essa consistência é o sinal de quem entendeu que o tempo de Deus não se apressa, apenas se honra. Quem vive com fé disciplinada
aprende que os frutos certos nascem exatamente quando a alma está pronta para recebê-los. Comparar-se é um dos atos mais silenciosamente destrutivos da alma. É o gesto de olhar para o jardim alheio, enquanto se esquece de regar o próprio. O ser humano que vive se comparando perde o senso de presença, porque passa a medir seu valor pela régua dos outros. E onde há comparação, não há paz. O coração se torna inquieto, a mente se enche de ruído e o espírito se enfraquece. A comparação é o ladrão mais hábil da prosperidade, porque rouba o foco e planta o veneno da insuficiência. A Bíblia, com sua sabedoria atemporal, nos alertou sobre isso. Não cobiçarás. Este mandamento não fala apenas de bens materiais, mas de energia e propósito. Cada alma tem um tempo, uma missão e um ritmo. O que floresce no outro agora pode ainda estar sendo preparado em você. Mas a mente impaciente quer provas de progresso, quer garantias visíveis. Assim, transforma a caminhada em competição. E nessa corrida imaginária, ninguém vence, porque a linha de chegada nunca chega. A dopamina da comparação é uma armadilha moderna. Vivemos expostos a imagens de vidas que parecem perfeitas, mas o que se vê é apenas o resultado, nunca o processo. A alma que se compara se esquece do próprio valor e começa a agir movida pela escassez. O desejo de ser como o outro se torna uma prisão e a autenticidade se perde. A prosperidade espiritual, ao contrário, nasce da individualidade. Ela floresce quando você compreende que há algo que só pode ser manifestado através de você. O universo não repete criações. Nenhuma folha é igual a outra, nenhum destino é idêntico. Quando nos comparamos, tentamos viver um roteiro que não foi escrito para nós. E isso gera cansaço, frustração e sensação de fracasso. Prosperar diante de Deus é aceitar a própria medida, o próprio tempo, a própria essência. É confiar que se algo ainda não aconteceu, é porque o solo interno ainda está sendo preparado. O tempo divino nunca falha, apenas amadurece. A comparação também destrói a gratidão. E sem gratidão, a prosperidade se retrai. Quando você olha demais para o que falta, esquece de agradecer pelo que já é. Poucas coisas adoecem tanto a alma quanto o hábito silencioso de se comparar. A comparação é um veneno sutil que se disfarça de motivação, mas corrói a gratidão. Ela nos faz olhar para a vida do outro como medida do nosso próprio valor, e isso nos afasta da verdade. Comparar-se é desejar o caminho de alguém sem conhecer o preço da sua travessia. E o que nasce desse desejo é sempre escassez, porque enquanto o olhar se volta para fora, o coração se esvazia por dentro. O 10º mandamento, não cobiçarás, não fala apenas sobre bens, fala sobre paz interior. Cobiçar é se desconectar do próprio tempo divino. É duvidar que Deus saiba o momento certo de cada coisa. Quando invejamos, declaramos inconscientemente que não confiamos no ritmo do Criador. E essa desconfiança nos aprisiona num ciclo de ansiedade e frustração. A dopamina da comparação é traiçoeira. Ela traz prazer imediato, mas gera vazio duradouro. Vivemos cercados por imagens, resultados e aparências. O mundo digital se tornou um espelho distorcido onde todos tentam parecer felizes, mas a alma não se alimenta de aparências. Quem vive tentando provar o próprio valor acaba se afastando da essência. A prosperidade não floresce no terreno da competição. Ela brota na terra da autenticidade. O olhar invejoso não percebe o próprio jardim, porque está ocupado demais observando o do vizinho. E aquilo que não é cultivado, seca. A comparação é também uma forma de ingratidão, porque ao desejar o que o outro tem, esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. A prosperidade espiritual nasce do contentamento. Quando a alma diz, é suficiente, o universo entende que pode confiar nela. A abundância se aproxima de quem honra o próprio processo. Não há nada mais poderoso do que um coração que sabe apreciar o que tem, enquanto trabalha serenamente pelo que ainda virá. Sêneca dizia que ninguém é feliz por acaso,
E parte dessa felicidade vem de compreender que cada um está vivendo a lição que precisa. O caminho do outro pode parecer mais fácil, mas carrega dores invisíveis. O seu, por mais difícil que pareça, traz bênçãos que só você pode colher. Quando entendemos isso, paramos de competir e começamos a inspirar. O sucesso do outro deixa de ser ameaça e passa a ser lembrança de que o bem é possível para todos. Comparar-se é esquecer que a prosperidade de Deus é infinita. Não há falta no universo, há apenas bloqueio de visão. A alma madura sabe que o que é seu jamais deixará de encontrá-la. Por isso, prosperar é também aprender a se alegrar com o bem do outro, porque essa alegria mantém o coração aberto. E um coração aberto é o terreno mais fértil para a abundância. Quando você deixa de competir e começa a confiar, o universo entende que você está pronto para receber o que sempre foi seu. O silêncio é a linguagem de quem encontrou a própria paz. Ele não é ausência de som, mas presença de consciência. O silêncio não é vazio, é plenitude. É o estado onde o ser humano deixa de reagir e começa a compreender. Quando alguém alcança a prosperidade verdadeira, o ruído da necessidade de provar desaparece. O próspero não precisa se justificar, não precisa mostrar. Ele simplesmente é. A tranquilidade torna-se seu testemunho. O livro de Eclesiastes diz: "O tolo multiplica palavras." É uma frase simples, mas profundamente reveladora. O excesso de fala é sinal de desordem interior. A alma em paz não sente urgência de convencer ninguém, porque já compreendeu que a verdade não precisa de defesa. O silêncio, nesse sentido, é o fruto da maturidade espiritual. É nele que a sabedoria germina. Enquanto o barulho tenta dominar o mundo, o silêncio o entende. O próspero fala menos porque percebe mais. Sua atenção está voltada para o que realmente importa. Ele aprendeu que há momentos em que o silêncio diz mais que qualquer argumento. Há batalhas que se vencem apenas calando. Porque calar não é desistir, é escolher preservar a energia da alma. Quem domina o próprio silêncio, domina a si mesmo. E é desse domínio interno que nasce toda a verdadeira prosperidade. O silêncio também é um espelho. É nele que nos encontramos sem máscaras. Quando o mundo se cala, a voz de Deus se torna audível. Não como som, mas como presença. A alma que aprende a se recolher descobre que a abundância não se manifesta no ruído das conquistas, mas na serenidade de estar alinhada com o divino. Prosperar espiritualmente é silenciar o excesso de desejos e permitir que a sabedoria se revele na calma. A cultura moderna tem medo do silêncio. Ela precisa de ruído para se sentir viva. Mas o silêncio não é ausência de vida. É a base de toda a criação. Foi do silêncio que Deus criou o mundo. E é no silêncio que o ser humano reencontra o sentido da existência. A verdadeira prosperidade é silenciosa porque não busca aplausos, busca coerência. O próspero não brilha para ser visto, brilha porque compreendeu que luz não se explica, apenas se emana. No fim, o silêncio é a expressão mais pura da abundância espiritual. É o ponto onde o coração deixa de correr e passa a pulsar em harmonia com o ritmo de Deus. O silêncio é o descanso da alma que confia. É a respiração do espírito que aprendeu que nada precisa ser forçado. Prosperar é viver nesse estado, calmo, presente, inteiro. Porque o silêncio não é o fim da palavra, é o começo da compreensão. Há um segredo escondido nas mãos que servem. Servir não é se rebaixar, é se elevar. Jesus revelou isso no gesto mais simbólico de sua jornada. Ao lavar os pés dos discípulos, ele mostrou que o verdadeiro poder não está em ser servido, mas em servir. Aquele ato, que parece simples, foi a demonstração mais profunda de prosperidade espiritual já vista. Porque servir é o movimento natural de uma alma abundante. Ela dá porque transborda. O mundo, no entanto, nos ensinou o oposto. Fomos condicionados a acreditar que servir é sinal de fraqueza, que a grandeza está em mandar, em controlar, em ser reconhecido. Mas o reino de Deus funciona por leis diferentes.
Lá, quem se coloca em último é o primeiro a ser lembrado. Quem se ajoelha para ajudar é o que mais cresce aos olhos do divino. Servir é a prática da humildade ativa. Não é submeter-se, é compreender o valor da interdependência. A ciência confirma o que a fé sempre soube. Estudos mostram que o ato de ajudar o outro libera dopamina, serotonina e oxitocina, substâncias que trazem prazer, tranquilidade e conexão. O corpo humano prospera quando se coloca em serviço, porque foi desenhado para cooperar. O ego busca recompensas, mas a alma encontra sentido apenas quando oferece. E o sentido é a energia mais poderosa da prosperidade. Servir, porém, não é agradar, não é se anular para manter a aprovação dos outros. Servir é agir com propósito e amor, mesmo quando ninguém aplaude. É fazer o que precisa ser feito com dignidade e silêncio. É estar a serviço do bem, não da vaidade. O serviço verdadeiro é anônimo, porque não busca reconhecimento. É o tipo de ação que transforma o ambiente sem precisar de testemunhas. Toda prosperidade verdadeira é consequência do serviço. O dinheiro, as oportunidades, a harmonia, tudo isso são frutos naturais de uma vida que gera valor. A prosperidade divina não é sobre receber mais, mas sobre se tornar alguém que dá mais, que contribui mais, que ilumina mais. E quanto mais damos, mais nos tornamos canais do fluxo criador de Deus. O rio não retém a água, ele a entrega. É por isso que permanece vivo. Servir é o código oculto da prosperidade, porque nos reconecta ao propósito original da alma, participar da criação. Quando você serve, você cria. Quando cria, expande. Quando expande, prospera. O próspero é aquele que compreendeu que a grandeza não está no trono, mas na toalha que seca os pés do outro. E quem serve com amor jamais empobrece, porque o coração que se oferece torna-se morada da abundância. A prosperidade é um fluxo, e tudo o que flui precisa de espaço, de leveza, de confiança. Mas o ser humano, movido pelo medo de perder, tenta controlar o curso desse rio. Quer prever, quer segurar, quer garantir. E é justamente nesse impulso de controle que se perde a conexão com o divino, porque controlar é uma forma disfarçada de desconfiança. É dizer a Deus, ainda que em silêncio: eu não confio no teu tempo, prefiro o meu. E nada bloqueia tanto a prosperidade quanto essa resistência ao fluxo da vida. O salmista escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa é uma das instruções mais simples e ao mesmo tempo mais difíceis da vida espiritual. Entregar não é desistir, é soltar a ilusão de que tudo depende de nós. O controle nasce do medo, e o medo é o oposto da fé. Fé é permitir que Deus atue, mesmo quando o resultado ainda é invisível. Controlar é tentar ser autor da história. Confiar é aceitar o papel de coautor ao lado do Criador. O ego gosta de ter respostas. Ele se alimenta de previsões, de garantias, de certezas, mas a alma prospera no mistério. A alma confia no invisível, porque reconhece que o invisível é o berço de toda a criação. Quando o ego assume o comando, a vida se torna pesada, cheia de tensão e expectativas. Quando a alma retoma o leme, tudo volta a fluir com leveza. Prosperidade é o estado natural de quem confia. É o resultado inevitável de uma mente que não tenta forçar o destino, mas o permite acontecer. O controle é também uma forma de orgulho. Ele tenta substituir a confiança por eficiência, a fé por lógica, a entrega por ansiedade. E no fundo, é isso que cria o desgaste emocional e a sensação constante de insuficiência. Quanto mais se tenta prever, mais se sofre. Porque o futuro é uma terra que só pode ser pisada quando o tempo a abre. A disciplina nos prepara, a fé nos guia, mas o controle nos aprisiona. Soltar é um ato de coragem. É preciso uma força imensa para abrir as mãos e deixar a vida fluir. E é exatamente nesse gesto que a prosperidade espiritual se manifesta. Porque ao soltar, criamos espaço para o novo. O universo não pode preencher aquilo que já está cheio de planos e medos. Deus opera nas brechas, nos intervalos, nos vazios.
É ali, na ausência de controle, que o milagre acontece. Prosperar, portanto, é aprender a confiar no processo, é aceitar que cada coisa tem o seu tempo certo de florescer. A árvore não força o broto, ela confia na estação. O rio não discute o curso, ele segue. O ser humano que aprende a confiar vive em paz, mesmo quando não entende. E é essa paz que se transforma em abundância, porque a prosperidade não se conquista, ela se permite. Soltar não é perder o controle, é permitir que Deus o assuma. E sob o comando dele, nada se perde, tudo se cumpre. Toda prosperidade verdadeira se move em ciclos. Nada que vem de Deus é estático, e nada que é genuinamente divino se acumula em vão. A prosperidade não é uma linha de chegada, é um fluxo contínuo que se renova através de 3 gestos simples e profundos: receber, agradecer e multiplicar. Quando um desses gestos é interrompido, o ciclo se quebra, e é nesse rompimento que nasce o vazio, a sensação de escassez, a impressão de que algo falta. Receber é o primeiro ato da humildade. É reconhecer que tudo vem de uma fonte maior e que nada é inteiramente obra das nossas mãos. Muitos pedem prosperidade, mas poucos sabem recebê-la, porque receber exige abertura, confiança e merecimento saudável. A alma que se sente indigna bloqueia as bênçãos que o universo tenta entregar. Receber diante de Deus é aceitar o amor dele sem culpa, é permitir que a abundância encontre morada. O coração que recebe com gratidão se torna terreno fértil para novos milagres. O segundo gesto é agradecer. A gratidão é o elo que liga o visível ao invisível. É o reconhecimento do divino em cada detalhe da vida. A mente ansiosa vive projetando o futuro, mas a alma grata vive em presença. A neurociência comprova que agradecer muda a química do corpo, acalma o sistema nervoso e amplia a percepção de abundância. Mas além da biologia, há o mistério espiritual. A gratidão abre portais. Quando agradecemos, mesmo antes de ver resultados, declaramos confiança em Deus. E essa confiança reorganiza a realidade ao nosso redor. O terceiro gesto é multiplicar. Multiplicar é transformar o que recebemos em benefício coletivo. Não há prosperidade que se sustente sem partilha. Multiplicar não é apenas doar recursos, é compartilhar sabedoria, tempo, empatia. É fazer com que a bênção que chegou até nós também alcance outros. Quando multiplicamos, honramos a fonte. O que vem de Deus não foi feito para ser retido, mas para gerar vida. O rio só continua sendo rio porque entrega o que recebe. Gratidão e generosidade formam o coração desse ciclo sagrado. Aquele que apenas recebe sem agradecer, esgota. O que agradece, mas não compartilha, estagna. E aquele que doa sem se nutrir, se esvazia. Prosperidade é equilíbrio. É o ritmo harmonioso entre inspirar e expirar, entre acolher e oferecer. Quando o ser humano encontra esse equilíbrio, o universo o reconhece como um canal seguro para o fluir da abundância. A mente moderna acredita que a ansiedade move a vida, mas é a gratidão que a sustenta. O ciclo sagrado de receber, agradecer e multiplicar é o modo divino de manter o mundo em ordem. Quando aprendemos a viver nesse compasso, o medo se dissolve, porque compreendemos que nada nos falta, apenas circula. Prosperar então deixa de ser esforço e se torna estado. E quem vive nesse estado entende que a vida, em sua essência, é uma oração contínua. Cada dádiva recebida é uma chance de agradecer, e cada bênção agradecida é uma nova oportunidade de multiplicar. Há uma diferença profunda entre prosperar com Deus e prosperar sem Ele. Quando a prosperidade nasce da comunhão, ela nos aproxima do que é essencial. Quando nasce do ego, ela nos isola. A verdadeira riqueza não está enquanto acumulamos, mas enquanto permitimos que Deus nos use para espalhar luz. Prosperidade não é sobre possuir, é sobre participar. Participar do propósito divino, participar da expansão da vida, participar da obra silenciosa que transforma o mundo de dentro para fora. Provérbios ensina: honra ao Senhor com os teus bens
e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão abundantemente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar a Deus com nossos recursos não é apenas um ato material, é um gesto de consciência. É reconhecer que tudo o que temos, tempo, dons, oportunidades, pertence à fonte de onde viemos. Quando usamos o que recebemos para servir à luz, nossa prosperidade se torna comunhão e não distração. Epicteto dizia: deseje que as coisas aconteçam como acontecem, e viverá serenamente. Essa sabedoria antiga ecoa a mesma verdade bíblica. Prosperar é aceitar o ritmo divino, é viver em harmonia com o tempo de Deus, confiando que cada fase, cada pausa, cada demora faz parte do mesmo plano de crescimento. A prosperidade espiritual não é uma linha ascendente, é uma espiral. Às vezes subimos, às vezes parecemos descer, mas em cada volta estamos mais próximos do centro, e o centro é Deus. A alma que prospera verdadeiramente não se gaba, não compete, não ostenta. Ela simplesmente floresce. Seu brilho é sereno, porque vem de dentro. Sua abundância é silenciosa, porque não precisa provar nada. Essa prosperidade não afasta, ela aproxima. Aproxima o ser humano do seu propósito, aproxima o coração do Criador, aproxima as pessoas entre si. Ela se manifesta na paz, na coerência e na serenidade de quem vive de forma íntegra e confiante. Prosperar diante de Deus é compreender que o sucesso é uma linguagem do serviço e não do status. É perceber que a prosperidade é a consequência natural de uma vida que honra o divino em cada gesto, na paciência com o outro, na honestidade com o próprio coração, na coragem de continuar quando tudo parece incerto. É reconhecer que riqueza não é sobre ter mais, é sobre ser canal daquilo que o amor quer oferecer ao mundo. E assim chegamos ao fim deste caminho, que é também um recomeço. A prosperidade é uma semente divina, plantada em cada alma que aprende a cuidar do próprio jardim interior. Quem cultiva fé, colhe paz. Quem cultiva gratidão, colhe abundância. Quem cultiva silêncio, colhe sabedoria. E quem cultiva amor, colhe eternidade. Prosperar é estar em harmonia com Deus, e toda a harmonia, cedo ou tarde, se transforma em expansão. Se essas palavras tocaram o seu coração, deixe que essa energia continue se movendo. Escreva nos comentários: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia também o que outros corações compartilharam, pois há sabedoria na troca silenciosa entre almas que buscam luz. E se desejar continuar essa jornada de autoconhecimento e prosperidade interior, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um convite à calma, à presença e à comunhão com o divino, porque prosperar é, acima de tudo, viver em paz com Deus e com a própria consciência.